Bom dia, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou a irmã Dejane. Venho com a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 1, de versículo 11 e prosseguindo, versículo 16 a 18. Deus quer falar contigo. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto de holocaustos de carneiro e da gordura de animais nédios, e não fogo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem, praticai o que é reto. Ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Vinde então e ergue-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Queridos, Deus, ele tem os olhos e os ouvidos bem fitados na nossa vida. Não há nada que passe despercebido aos olhos de Deus. Tudo que a gente faz está diante dos olhos do Senhor. E com aquele povo não era diferente. Deus está falando do povo dele. E aquele povo, naquele momento, estava se comportando como se fosse semente do maligno. Talvez hoje eu e você estejamos diante dos olhos de Deus. Escuta só. Fazendo sacrifícios de jejum e oração. Mas os nossos passos estejam caminhando a passos largos para a morte. Escuta o que Deus está te dizendo. Porque muitas vezes nós nos preocupamos mais com sacrifícios do que com a obediência. E a obediência é quem nos diz quem realmente somos, se somos filhos de Deus ou não. É a obediência. Queridos, em Mateus 7, de versículo 21, o Senhor Jesus, o próprio Jesus, ele nos diz: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não basta só dizer que somos de Deus. Não basta só pregarmos. Não basta só louvarmos. Temos que ter o testemunho vivo. Temos que ser testemunhos vivos na nossa vida. Não basta aceitar Jesus, levantar a mão diante das pessoas. Esse é o primeiro passo diante de muitos que temos que dar firmes no Senhor. Deus não quer sacrifício sem obediência. Queridos, as pessoas naquela época levavam os seus sacrifícios diante do altar do pecado, para expelir, para livrar-se do pecado. E eles começaram a entender que podiam pecar o quanto eles queriam. Tem pessoas hoje que acham que pode negociar com Jesus. As pessoas, elas começaram a entender que elas podiam pecar o quanto elas queriam. E só era chegar diante do altar e deixar a sua oferta. Mas Deus não quer assim. Deus quer obediência. Eles entenderam que podiam negociar com Deus. Queridos, muitas pessoas estão hoje em cima dos altares, louvando a Deus, pregando a palavra. Mas quando saem dos altares,
o seu testemunho não condiz com o que eles pregam, com o que eles louvam, não condiz com o que Deus quer. O Senhor nos diz, queridos, que Ele é Espírito e verdade. E Ele quer ser adorado em espírito e em verdade. E que nós sejamos testemunhos vivos do Deus vivo, porque Ele é vivo na nossa vida. Deus escolheu eu e você para sermos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E com Deus não tem negócio. Ou eu e você assumimos o compromisso, a aliança com Deus, ou não somos filhos de Deus. Não há como servir a dois senhores. A palavra do Senhor nos diz: ou nós amamos a um e odiamos a outro. Não há como servirmos a dois senhores do mesmo jeito. Nós temos que ser filhos de Deus por completo. Deus, Ele conhece os nossos passos. Não adianta falarmos que somos de Deus e o nosso testemunho ser ao contrário. O Senhor nos diz na sua palavra que sem santidade é impossível enxergarmos a Deus. É impossível um dia vermos a Jesus, a enxergarmos a Deus. Em Mateus 23, de versículo 27, queridos, a palavra do Senhor nos diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Deus, Ele conhece o nosso interior. E se hoje nós estamos vivos, é pela misericórdia de Deus, que é infinita. O Senhor nos chama ao arrependimento, porque o Senhor Jesus está às portas. Está acontecendo todas as coisas que a Bíblia tem nos dito. E Ele nos chama ao arrependimento. Ele nos chama para fazer realmente a obra de Deus, com a aliança firmada no Senhor. Sermos completos em Deus. Queridos, em Provérbios 21, de versículo 2, o Senhor nos diz: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são o caminho da morte. Deus não quer me perder, Deus não quer te perder. Nós somos preciosos para Deus. Nós somos preciosos, queridos. E Ele tem uma aliança conosco. Nós é que temos que nos firmar como os filhos do Senhor. E Ele chama você hoje através desse vídeo. Se você está assistindo, não foi à toa. Ele chama a tua atenção para que você se volte para Ele, para que você se arrependa, porque Jesus está às portas. Jesus vem buscar o seu povo. E Ele vem nos alertar para que a gente se volte para Ele. Que os nossos pecados se tornarão branco como a neve. É o Espírito Santo quem nos conduz, quem deve nos conduzir, não as nossas vontades. As nossas vontades só nos levam a abismos profundos, que muitas vezes não tem volta. Então fica com essa palavra. Deus, Ele te ama. Você é especial para Deus. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia.